In Greek antiquity, practice emergence for our daily lives. We have inherited many things from the Greeks, such as many prefixes and words that we use. Words like Olympics, erotic, democracy, gospel, academy are of Greek origin. Prefixes such as pre, by, tetra are also of Greek origin, and we use them repeatedly in our everyday language. Na antiguidade, os gregos não eram exigentes de vestimenta, mas utilizavam às vezes. Elas eram frequentemente de lã ou feitas de linho importado para cada membro da família, exceto as crianças, as quais geralmente não utilizavam nada. Essas roupas eram fabricadas em seus lares. Os homens utilizavam uma túnica chamada chiton. Nos pés, os gregos não gostavam de utilizar nada, mas somente em ocasiões especiais eles utilizavam botas ou sandálias. Além de cobrir os pés, eles gostavam de cobrir suas cabeças. Os homens usavam pétasos, um chapéu de aba longa, e as mulheres usavam chapéus com tupos altos. Como os livros gregos eram enormes e muito difíceis de lembrarem de cada detalhe, os gregos utilizavam músicas e canções para se lembrarem da literatura grega, como livros religiosos e etc. A canção foi muito útil para eles. Geralmente, as esculturas feitas o mais realista que dava, também feitas para fins religiosos, ornamentais e políticos. Esta arte se manifesta nas esculturas dos deuses e dos atletas, cuja perfeição dos detalhes dos corpos tornam os gregos excepcionais nessa manifestação artística. Ancient Greece was organized and administered by a central government, led by a single king or emperor. Another point was that the police model was characterized by city-state formations. They were politically dependent and autonomous, when fueled by cultural ties. A base da economia grega era a agricultura, os produtos artesanais e comércios marítimos. Os gregos mantiveram contatos comerciais via mar, com o Egito, colônias gregas na Ásia Menor, Sicília e cidades ao longo do litoral do Mar Negro. Os principais produtos importados pelos gregos eram linho, trigo, resina, papiro, especiarias e madeiras. Os gregos produziam itens com materiais, como metal, couro e tecido. Eram produtos que davam muito trabalho para serem feitos, uma vez que todas as etapas de produção, da fiação ao tingimento, eram bastante demoradas. A pintura grega teve na cerâmica sua maior representação. Entretanto, como em outras sociedades antigas, houve o surgimento da arte estatuária, sendo um componente decorativo de várias estruturas arquitetônicas. Foi com vasos gregos que essa manifestação artística se realizou plenamente, contendo composições harmoniosas e detalhadas. Por conta de conflitos e guerras das polis gregas, espartanas e atenienses, apresentei na minha releitura digital como se o Homer estivesse fugindo dos conflitos da época. Deusa Atena. Atena é considerada deusa da arte, da sabedoria e da criação. Além disso, seu nome está associado à guerra e justiça. Já que Atena é deusa da arte, eu coloquei como se ela tivesse pintado a noite estrelada. Como Poseidon vivia no fundo do mar, eu fiz a minha releitura me inspirando em alguns personagens que são do fundo do mar, que moram no fundo do mar. A deusa Hera, conhecida como a deusa do paraíso, a deusa da fertilidade, da monogamia, da vida conjugal, né? O casamento. A deusa do amor, como conhecida. Em minha releitura digital, coloquei a imagem da deusa Hera como o mais símbolo de como a deusa do amor. E ao lado, dois personagens apaixonados, simbolizando como as pessoas ficariam em frente à deusa Hera.
Como a maior parte da arquitetura grega era destinada a homenagear os deuses, as estruturas eram grandes e majestosas, pois, com as construções, os homens buscavam se aproximar do poder divino. Outro ponto era o poder da superação. O meu quadro mostra as ruínas gregas e a forma de representação delas. Ele está apresentado com as colunas jônicas da arquitetura antiga grega. Na minha tela, eu fiz uma representação da Guerra de Troia. A tela é um cavaleiro de cerâmica representando a Guerra de Troia, que foi uma guerra envolvendo gregos e troianos que durou 10 anos. Tudo ocorreu pelo armado sequestro de Helena, esposa do rei espartano. A guerra terminou após o plano de um guerreiro grego que foi dar um cavalo de presente aos troianos, em sentido de paz. Mas em uma noite, quando os troianos dormiram em paz, as portas do cavalo de madeira abriram e os gregos destruíram a cidade. E no final, quem ganhou a guerra foi a Grécia. Antigamente, a ânfora grega era usada para armazenar água, vinho, azeite, mel e outros produtos. Por isso, ter duas alças na ânfora grega é uma característica fundamental para que duas pessoas pudessem carregá-la para qualquer lugar. A ânfora grega é considerada como um dos elementos mais versáteis. O kylix, um típico objeto de utensílio de banquete, é usado tanto como uma xícara de libação quanto um instrumento de toque de algodão. Sua decoração é apenas feita na parte exterior do vaso, enquanto suas partes interiores são todas lisas. O seu friso inferior é apenas retratado as imagens, como na minha tela, que é a imagem do meio do kylix, enquanto as suas partes maiores, como o topo, são conhecidas como serem mais alargadas.